Aqui quem está falando é a Carolina Rangel, para quem não me conhece, né? Eu sou responsável aqui por esse canal chamado Quem é Você? E o nosso foco aqui sempre são mulheres, são mães, mas desta vez nós vamos falar com um pai, porque eu acho que é imprescindível a gente conversar também sobre paternidade, né? É importante que a gente aí conheça o lado dos pais e os pais também conheçam um pouquinho o lado, né, das mães. Eu acho que essa troca é super necessária e essencial. Então, para começar aqui o vídeo de hoje, né, eu vou convidar aqui o Daniel Rangel, que é pai de 3, viu? Pai do Davi, pai da Isadora e pai de um que está chegando que ainda não tem nome. E ele tem diversas aí experiências bacanas nessa paternidade, viu? Ele, podemos dizer aí que ele é pai solteiro, né? Também foi pai divorciado, separado, né? E agora está aí a caminho de, né, ser pai aí, dividindo aí o mesmo ambiente, casado e, enfim, dividindo o lar com a mãe, tá certo? Então vamos chamar ele. Cadê, Dani? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, gente? Ouvindo bem. Tô com meu cachorro aqui que não para de falar. Oi, prima, tudo bom? Olha lá, pode latir. Oi, Dani, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia, boa noite. Você tá me vendo bem? Tá me vendo bem? ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te escutando bem. Tá todo mundo aqui no Stories aqui falando a mesma coisa. Ah, que ótimo. Que ótimo. Então, Dani, seja bem-vindo aqui ao canal Quem é Você. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E como eu estava dizendo aqui para todo mundo, eu acho que é essencial a gente falar sobre paternidade. Como está chegando aí o Dia dos Pais, eu acho que esse é um momento, né, extremamente importante aí para a gente falar sobre isso. Então eu vou pedir para você se apresentar, né? Para quem não te conhece, eu já te conheço. Para quem não sabe, esse é meu primo, lindo, divo maravilhoso, exemplo de pai. E foi por esse motivo que eu chamei ele para conversar com a gente sobre paternidade. É joia, Cacá. Só o pessoal aqui tá falando que tá com eco na ligação. Não sei como é que eu faço para arrumar. Ixi, Maria. Deixa eu ver. Ajuda? Calma aí. Deixa eu ver se eu vou botar o fone. E agora? Peraí, gente. Deixa eu ver se o Dani colocando o fone. Só. Vamos lá. Agora melhorou ou não? Eu não tô ouvindo o eco também. E agora, gente? Eles estão dizendo que ainda tá com eco ainda. Eu não tô ouvindo. Você tá ouvindo? Não. Gente, diga aí se ainda está com Melhorou. eco. Melhorou? Então vamos lá, né? Eu sou o Daniel. Vai lá. Daniel, né? Primo da Carolina. Pai do Davi, que já é um rapaz, um homem de 20 anos, né? E da Isadora, que fez 9 anos há pouco. E agora tem mais um terceiro que tá vindo, que é o nosso feijãozinho, que ainda não tem nome, né? Aí, assim, eu posso compartilhar com vocês várias experiências de ser pai, né? Para mim foi uma coisa sempre muito importante ser bem presente na vida dos meus filhos, das mais variadas formas possíveis, né? E é isso. Vamos começar o bate-papo, né, prima? É isso aí, Dani. Vamos começar fazendo a pergunta essencial aqui, né? O que é ser pai para você? Bem, para mim a definição melhor de ser pai é você ter a oportunidade de conviver com seus filhos e aprender com seus filhos. Porque, assim, eu acho que do tanto que eu pude ensinar para os meus filhos até hoje, talvez eu tenha aprendido mais.
né? Com o Davi eu aprendi a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, porque ele veio com isso pronto na cachola dele, de ser uma criança, uma pessoa que pensa antes de falar, que às vezes escuta e deixa para falar depois, né? Com a Isadora, eu aprendo muito a olhar o lado positivo das coisas, né? Ela sempre tem essa coisa, ela nunca viu uma coisa ruim. Você tá na praia, tá chovendo, então brincar na chuva vai ser legal, sabe? Você vai pro cinema, acabou a luz, é muito engraçado ficar dentro da sala de cinema sem luz. Então ela tem esse dom, né? E assim, eu acho que ser pai vai muito além de você prover o seu filho. Porque você prover o seu filho tende a ser talvez a parte mais fácil, né? Quem tem menos dinheiro vai prover com menos, quem tem mais dinheiro vai prover com mais, e assim vai. Mas você consegue, você provém de uma forma ou de outra, né? Um você vai gerar mais oportunidades, outro você vai gerar menos oportunidades. A parte mais bonita de ser pai é você poder conhecer os seus filhos, viver com os seus filhos. E além de estabelecer laços hierárquicos de pai e filho, você poder estabelecer laços de amizade, de aprendizagem. Exatamente, gostei. E essa, eu acho que você esqueceu de citar aí, essa troca, né, de conhecimento e de aprendizado, porque eles Uhum. aprendem com a gente e a gente também aprende com Aprende eles, muito né? com eles, exatamente. E aí, assim, Dani, vamos começar então pelo começo, né? Vamos pegar Uhum. aí a sua paternidade com o Davi. Você Sim, foi um pai perfeito. novo, né? E Uhum. depois de um certo tempo, você acabou sendo pai solo, pai solteiro, né? Pai que cria aí o filho sozinho. Conta pra gente Uhum. como é que foi essa experiência de ser pai tão jovem e de criar o seu filho sozinho ali no dia a dia. Perfeito. Assim, a vinda do Davi para o mundo não foi algo planejado, né? Eu ainda estava na universidade ainda, não conhecia a mãe dele direito, né? Mas ela acabou engravidando, né? Eu assumi, nós fomos morar juntos, tentamos durante um tempo manter um relacionamento, mas nós tínhamos muitas diferenças e visões de mundo diferentes, e o relacionamento não acabou progredindo, né? Com a separação, eu fiquei com ele. Nunca teve uma guarda judicial, nunca teve uma briga judicial, nunca teve nada, mas ele ficou comigo. E nesse momento foi muito importante o apoio dos meus pais. Eu era muito novo, né, não tinha uma boa renda ainda, né, era estudante, já estava trabalhando, já logo, né, quando ele nasceu, eu comecei a trabalhar, né? Mas foi muito importante a participação da minha família, né? E na época foi um momento muito delicado para nossa família, porque foi uma época que as empresas do meu pai estavam indo ruim, então a capacidade dele me ajudar se restringiu muito, né? Mas durante esse turbilhão, acho que a família se juntou e todo mundo se ajudou. E eu acho que esse momento fez muito formar o caráter do Davi, né? E quando você é novo e é pai novo, a primeira coisa que entra na sua vida é que você tem que ter a consciência de que você vai ter que abrir mão de muitos dos seus sonhos, de muitos dos seus planejamentos. Porque enquanto você planejava fazer um intercâmbio, fazer um mochilão na Europa, sei lá, né, viver de eremita, ser jogador de futebol, o que for, isso tende a ficar em segundo plano para os pais, seja homem, seja mulher, que vão cuidar dessa criança, né? A criança passa a ser a coisa mais importante, né? Ele não tem culpa daquilo que você desejava, né? E muitas coisas, infelizmente, não podem ser conciliadas entre um pai e uma mãe, entre uma vida de pai e uma vida de solteiro, né? Que não tem responsabilidades, né? E o Davi ficando comigo foi um momento muito legal, porque assim, quando você é um pai novo, você tem essa, como é que pode dizer, essa dificuldade financeira, que você não está estabilizado ainda, enfim, né, que é meio que notório para todo mundo. Porém, você tem uma coisa que quando você é um pai mais velho você não tem, que é energia. Então, tipo assim, com o Davi eu tinha muita energia de ir para clube, de passear, de jogar, de brincar de lutinha, de jogar futebol,
né, de juntar com ele, quando ele ficou um pouquinho maior, ele juntava com eu, com meus amigos, ia fazer campeonato de videogame, né? Na escola que eu dava aula, ele achava o máximo, porque ele estudava lá também, então ele tinha o maior orgulho do pai ser um professor da escola, né? Então teve toda essa característica, né, esse contexto, né, de eu poder participar muito ativamente da vida dele, né? Muito ativamente nessa coisa física mesmo, né? E coincidentemente tem dois grandes amigos meus, que são amigos meus até hoje, né? Que tiveram filhos na mesma época, né? E são duas meninas, né? A Mari e a Duda. E o bonito é que meu filho cresceu junto com elas e hoje já são três jovens adultos e continuam de extrema amizade, né? Eles têm um carinho muito grande, né? Então são coisas, são valores e relações que a gente vê como passando de geração para geração, né? Entendi. E aí, eu vou um pouquinho mais a fundo nessa sua experiência como pai solo. Compartilhando aqui, né? Porque, como você sabe, eu também fui mãe solo, né? Do Vitor, né? Eu, ao contrário de você, tô só com um. O que eu percebo, né? É que assim, quando eu fui mãe do Vitor, né? Eu senti ao mesmo tempo isso que você falou, de energia, de disposição, o fato de ser mãe nova e tudo mais. Eu, ao contrário de você, eu já conhecia o pai do meu filho há muitos anos, eu tinha um relacionamento sério há muitos anos, mas quando houve aí a separação e eu me deparei criando um filho sozinha, eu me senti muito sobrecarregada de ter que fazer tudo sozinha, né, todas as responsabilidades sozinha, de me preocupar com escola, com saúde, com transporte, com logística, com tudo dele sozinha. E no meu dia a dia, o que eu percebi? Dificuldade para ter outros relacionamentos, porque os caras tinham uma certa discriminação com mãe, né, mãe solteira ali, tá à busca de um pai para o filho dela, ou essa daí é só para curtir. Eu senti essa discriminação e uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho, porque te perguntam, você tem com quem deixar o seu filho? Você tem hora para voltar para casa? Enfim, fazem aquelas perguntas. Você tem disponibilidade para viajar? E essas perguntas sempre vieram depois de dizer que tinha um filho, não antes de dizer que eu tinha um filho. Então você via que de fato linkava com o fato de você ter um filho e você não ser casada, né? No currículo estava lá o estado civil, que eu não sei porque perguntam isso, mas enfim. E aí eu queria saber de você, quais foram as dificuldades, se foram similares às minhas, ou não, se você não passou por esse tipo de dificuldade ou de discriminação. Perfeito. Assim, se eu falar que eu criei meu filho sozinho, eu vou estar sendo muito injusto com a minha família. Minha família sempre me ajudou muito, muito mesmo, né? Eu sou extremamente grato, né? E até hoje nós estamos juntos, né? Nessa pandemia, o meu filho mais velho está ficando na casa da minha mãe, né? Do Davi. Ele está fazendo faculdade fora, teve que voltar por causa da pandemia, está ficando na casa da minha mãe. Então, acho que ele tem mais espaço, tem um quarto só para ele, enfim. É mimado pela avó. É mimado pela avó, né? Se torna mais divertido, né? Nós falamos todos os dias praticamente pelo telefone e aos finais de semana a gente se encontra, né? Quanto a discriminações, muito pelo contrário, né? Eu acho que pelo fato de eu ser homem, quando o pessoal descobre que eu criava meu filho, que meu filho morava comigo, né? Você ganha um certo status. Como se você fosse muito bonzinho, uma pessoa sensacional, um cara fora da curva, que nem todo mundo é assim e tal. Que é uma tremenda injustiça, porque quando uma mulher cuida do filho sozinha, para a maioria da sociedade é encarado como uma coisa natural, como uma obrigação. Não é nem uma coisa natural, como se fosse uma obrigação, né? Enquanto quando um homem assume esse papel, né, e tem amigos meus que assumiram esse papel também,
tá? Eles são encarados pela sociedade como alguém que diferenciado, que na minha opinião não é, sabe? Na minha opinião não é, né? Por exemplo, a mãe do meu filho, a mãe do Davi, já escutei já de várias pessoas assim, como que ela abandonou o filho, como que ela deixou o filho com você, isso não é mãe, enfim, vários outros comentários maldosos. E assim, com todos os defeitos que ela tem, com toda, de certa forma, em momentos ela foi negligente com ele, mas eu acho que o fato dele ter deixado ela comigo foi talvez um momento de maior hombridade dela, de maior momento de ser mãe mesmo. Porque ela viu que ela não ia poder oferecer para o filho dela aquilo que eu poderia oferecer naquele momento. Ela não tinha uma família tão estruturada, tão acolhedora quanto a minha, né? E ela abrindo mão, ela foi muito cobrada disso na sociedade, né? Como deve ser até hoje. Então, eu acho que foi uma decisão muito sábia, muito honrada, né? E que muitas pessoas, a maioria da sociedade, encara isso como se fosse um absurdo ela ter feito isso. E, na minha opinião, não foi um absurdo. Foi uma decisão A correta. mãe abandonar é um absurdo. O É um pai absurdo. abandonar é comum, né? Acontece. Nem se fala sobre isso. Teve algum motivo para ele largar? Trabalhar, exatamente, é porque ele tem que trabalhar, é porque ele tem que construir uma carreira, enfim, vai ter uma série como é que pode se dizer, de motivações para isso ocorrer. A mulher fazer isso, que não é largar, né, que ela não largou ele, a mulher fazer isso, ela sempre vai ser tratada como um pária, né, um pária da sociedade, como alguém que estivesse fazendo algo ruim, que não é. E você teve dificuldade, continuando, né, a pergunta, você teve dificuldade para se relacionar, né, para ter outros relacionamentos, sendo pai, solteiro, igual eu tive, essa discriminação? Pois então, a grande dificuldade que eu tive, né, na verdade, foi uma ponderação minha, né? Eu nunca sofri preconceito, nada por ser pai solteiro. Muito pelo contrário, né? Você já ganhava um selo de que você é uma pessoa boa, uma pessoa generosa, responsável, enfim, né? A dificuldade que eu tinha era de avançar nos relacionamentos, mas isso era por uma consciência minha, tá? Porque no início da relação, né, no início, logo quando eu separei do Davi, eu tive uma namorada que a gente teve um relacionamento forte e ela se apegou muito a ele se apegou muito a ela, e ele era muito pequeno, e quando nós terminamos, ele sofreu bastante, né? E depois que aconteceu esse fato, eu vi que eu não podia mais envolver meus filhos nos meus relacionamentos, né? Claro que chega um momento que se torna inevitável, tá? Mas a única questão era essa, e às vezes a menina que estava interessada por mim, a mulher que estava interessada por mim, começava a se sentir mal porque eu não envolvia ela na minha família, na minha rotina. Sempre tive minha rotina que era independente, que era separada, que eu tinha que ficar ali no meu mundo. Você tinha uma certa cautela aí para introduzir essa pessoa na tua vida, né? Na vida do teu filho ali. Exatamente. Entendi. Exatamente. E aí agora vamos partir para outra etapa, né? Que a gente já falou aqui de pai solo, né? E essa dualidade aí entre pai solo e mãe solo, né? E vamos partir agora para sua outra experiência. Eu tô acelerando um pouquinho porque a gente tem 1 hora só de live, né? Beleza. E pode ser que surjam perguntas no final ou a gente vai responder. Não, tranquilo. Agora falando sobre a nossa princesinha, a Isadora, né? Você chegou a se casar com a mãe da Isadora, Sim. Foi uma gravidez planejada, a Isadora nasceu, entretanto, esse relacionamento não deu certo. Como é que é a tua experiência agora como pai separado? Pois então, quando nós nos separamos, né, ela desejou ter a guarda unilateral, tá? E isso para mim nunca foi uma opção, né? Eu entrei na justiça, né, ganhei, tá? Na época ela morava ainda em Sobradinho, eu morava lá também, tá? Morávamos próximos um do outro, né? Como meu trabalho era de 6 horas, né, eu podia pegar ela todos os dias no meu contraturno. E assim ficou durante um bom tempo.
Logo depois a mãe recorreu, foi para outra comarca, tal. Aí fizeram alguns ajustes nas minhas visitas e eu ganhei de novo, em primeira e segunda instância, tá? O que eu penso é o seguinte, eu vejo que tem muitos pais que não lutam por isso. E isso para mim, é como eu te falei, é triste porque, na verdade, eu penso que quem mais está perdendo são eles, porque é tão bom você estar perto dos seus filhos, você ver os seus filhos crescerem. Eu vejo, na minha experiência familiar, meus pais são meus amigos. Meu pai é meu amigo. Meu pai, a gente viaja junto, sozinho, a gente conversa, troca dores. Minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe é minha amiga, além de ser minha mãe, é minha amiga. Então é isso que eu quero que meus filhos sejam meus. Eu não quero ser só um provedor. Eu quero que meus filhos sejam meus amigos, que meus filhos tenham uma relação mais aberta, mais sincera comigo, como eu acredito que eles tenham. Não, Né? e que de fato se conheçam, né? Porque assim, eu Uhum, imagino que a paternidade ou a maternidade, a distância, né? Ela não te permite conhecer ali a essência do seu filho, as manias, né? O dia a dia ali, né? De cada um. E de fato de educar, né? Porque educação é um processo, né? É ali a conta gotas no dia a dia. uhum. Então eu de fato não consigo entender o porquê pais e mães, né, às vezes se afastam dessa possibilidade de criação ali dos seus filhos. E eu acho que vale ressaltar aqui que não é o fato de você morar junto, né? Mas o fato de Uhum. você se permitir estar presente, como é o seu caso, né? Você teve ali um tempo vivendo junto, se separou, não deu certo, mas você lutou para que permanecesse o maior tempo possível com você. Você lutou por essa guarda compartilhada. E eu sei que foi difícil. Você, em momento algum, pensou em desistir? Falar, não, olha, tá sendo Assim, difícil, eu vou desistir. é, o processo foi bem pesado, tá? Assim, eu li coisas sobre mim que eu achei assim de uma tristeza muito grande. Durante um pequeno momento eu cheguei a pensar em jogar a toalha, sabe? Mas assim, foi questão de minutos. Porque eu acho que, além de ser um direito meu, é um direito da minha filha conviver comigo, né? Assim, a mãe dela, ela é uma boa mãe, ela é muito carinhosa, muito atenciosa, presente, provedora também, né? Mas ela tem alguma coisa comigo que ela tenta ao extremo me afastar da minha filha, né? Pelo menos tentava, né? Eu espero que não continue tentando, né? E isso é muito doído mesmo, porque ao mesmo tempo eu fico sem entender, porque como a temática diz que é uma exceção um pai querer estar presente da vida dos filhos e conviver diariamente, preencher esse espaço, um pai separado, né? Quando você faz isso e o outro lado tenta te cercear isso, muito doloroso. Muito doloroso mesmo. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso aqui, exatamente para ver o outro lado, né? Por isso que eu te trouxe aqui. Uhum, Porque é o que eu te falei, a gente não vê. Quer dizer, eu vou até reformular. A gente está começando a ver esse movimento de pais quererem estar mais presentes, de pais lutarem pela guarda compartilhada, né? E você é um exemplo disso, né? É até de se surpreender quando uma mãe chega e fala que não quer, né? Ou que luta para que isso não aconteça. Porque eu acho que está negligenciando e colocando o filho em último lugar. Porque quem uhum, sofre com a ausência do pai ou da mãe é a própria criança, né? Eu acho que, independente de você ser um bom pai e dela ser uma boa mãe, nenhum substitui o outro, né? Vocês sim. complementam aí a educação, né, da sua filha. E aí, por que você acha que ainda existem pais nessa dificuldade de se movimentar, de fazer esse tipo de movimento igual o teu? Eu acho que a grande questão está na criação.
né? Como eu te falei, eu tive um pai presente, né? Eu tive mais contato com minha mãe porque quando nós éramos menores, ela parou de trabalhar para cuidar de nós e depois que a gente adquiriu determinada idade, meu pai incentivou ela a voltar a estudar para ela poder trabalhar, né? Então a gente não teve, sim, é inegável que era uma estrutura do século passado que a mãe tinha mais contato com o filho, mas meu pai nunca deixou de ser presente, né? Eu tenho memórias de praticando esportes com meu pai, de jogando baralho, de viajando, de fazendo coisas, de conversando, de trocando ideia, sabe? Então isso para mim sempre considerou muito importante eu ter ele por perto, né? Eu nunca tive aquela visão de que meu pai pagava as contas e pronto. E eu dava a benção para ele dormir. Nunca foi assim. Então, Uhum. acho que muito dos pais que negligenciam isso são coisas que vêm lá de trás, sabe? Da própria criação. Você Lá em não acha casa que nunca tem teve, até uma. Ah, termina, desculpa. lá em casa nunca teve essas distinções de tarefas. Ah, isso aqui é sua irmã que faz, isso aqui é você que faz. Não. Todo mundo sempre lava a louça, lava o banheiro, varreu o quintal, cuidou de cachorro, passou com o cachorro, preparou comida, preparou café da manhã. Nunca teve uma distinção de, isso é de homem, isso é de mulher. Não, nunca. São tarefas da casa que terão que ser cumpridas. E, por exemplo, o meu filho, ele também está na mesma vibe. Não tem essa coisa dele chegar em casa e a comidinha dele tá pronta. Não, se vira. Você já aprendeu a cozinhar, você já está grande. A louça que lavou tem que sujar. Então, só acho que muito dessa ausência dos pais na participação dos filhos é culpa da origem dele, da família dele, sabe? Que não se fez presente. Você não acha que, assim, É talvez cultural. seja. Exatamente, você não acha que talvez a sociedade ainda corrobora para que ainda exista esse tipo de divisão de Uhum, tarefas ou desse tipo de pai tradicional, né? Que eu não vou nem dizer tradicional, um pai arcaico que acha que uhum, cuidar dos filhos é função da mãe, cuidar da casa é função da mãe, e eu, né, cuido ali da pensão ou de prover, né? E aí, justamente por conta dessa visão, quando se separa, ele fala: não, me basta pagar pensão, aquele pai provedor, né? E o dia a dia ali da criança continua sendo uma atribuição da mãe. Você acha que não tem essa influência ainda? sim, É, sim, sim, com certeza. Né? Ele cresceu assim, ele aprendeu assim, sabe? Que isso é função dele, isso não é função dele. Então existe sim todo um dedo da sociedade aí, um dedo quando eu digo família, é a sociedade, porque a família é o que ele tem de mais próximo, né? A forma de você quebrar uma coisa que é macro é dentro do seu pequeno universo ser diferente. Então, se você tem essa visão macro que tem coisa de homem, tem coisa de mulher, cada um tem seu papel, uma foi feita para servir, outra foi feita para prover, quem pode quebrar isso são as estruturas familiares, né? Como você disse, não é tradicional, é arcaico, né? Você uhum, falar chamar isso de tradicional é tipo um eufemismo. uhum. Então, ou seja, então você cria os seus filhos com essa sem haver essa distinção, né, de que tal Hum, coisa é coisa de homem e tal coisa é coisa de mulher. Você acha que sim, ambos, por exemplo, vamos colocar aqui, né, o que a gente está falando, de cuidar de filhos e de fazer as tarefas de casa, é função dos dois. E você sim, dá exemplos disso? E outra sim, claro. pergunta, continuando com isso, você vê no seu meio masculino é, essa mesma ideia? Você acha que eles compactuam com essa ideia? Pois então, o meu meio masculino, eu tenho, assim, eu tenho muitos colegas, infinitos conhecidos, mas os meus amigos, aqueles que eu convivo, são os mesmos há muitos anos. E dentro desse pequeno universo, todos seguem mais ou menos essa linha. Tem suas exceções, de que não existe distinção, que a casa é cuidado de todo mundo e tal, mas óbvio que eu tenho consciência que isso é uma exceção dentro de um universo macro, tá? Lá em casa a gente não tem essas distinções de que é coisa de menina, é coisa de menino. Por exemplo, minha cor predileta da minha filha é azul. Pô, que legal que ela gosta de azul, sabe? Né? Meu filho tem camiseta rosa. Pô, legal que ele gosta de rosa. Né? Minha filha não é uma menina que gosta de assistir princesa Barbie, princesa, sei lá,
Branca de Neve, Cinderela, gosta de ver Vingadores, Batman, sabe? E, pô, que legal que ela gosta. Mas isso não vai interferir em nada. Ela tem o priminho dela, o Lucas, que eles brincam tanto das brincadeiras que são ditas do universo masculino, quanto das brincadeiras que são ditas do universo feminino. Mesmo de que eles brincam de espada, de dragão, de caçador, eles estão brincando de casinha, de escolinha. Porque brincadeira é brincadeira, não tem isso que é de homem e de pé de mulher. Sabe? Entendi. Aí, o Então, Davi colocou até o comentário, eu já fui até maquiado de menina para festa junina. pois é, e aí a gente toca agora sobre a questão da masculinidade tóxica, né? Como se diz por aí, que é exatamente isso, é enaltecer esse tipo de homem que é insensível, o homem que não chora, o homem que não brinca de casinha, que tal coisa é coisa de menina, é coisa de viado, que se vê meu filho fazendo isso vai bater no menino por causa disso. Ainda existe, e eu vejo isso, infelizmente, com muita frequência, os homens recriminando esse tipo de atitude nos seus filhos, alimentando isso. Ou seja, por que que uma menina não pode brincar de lutinha? E por que que um menino não pode brincar de casinha? Talvez se a gente continuar a alimentar isso, será que a gente não vai estar dificultando ainda mais a vida dessas pessoas, dessas crianças a longo prazo? Porque a menina vai achar que ela nunca vai poder se defender. Ela vai ter sempre precisar de um homem do lado dela para se defender. E um homem vai achar que nunca vai poder cuidar de uma casa, cuidar de uma família, porque isso é coisa de menina. Porque desde pequeno ele tentava brincar de casinha e o pai dele dizia, ou a mãe dele, enfim, dizia que aquilo ali era coisa de menina, era coisa de mariquinha. Como fazer para mudar, Dani? Educação. A única forma de ter é educação, né? Agora, isso é um trabalho de formiguinha, né? De você poder introduzir isso. Isso eu acho que o empoderamento feminino talvez possa melhorar muito isso. Porque muito do machismo vem da própria conivência das mulheres, que num passado anterior não tinham força para falar, eram simplesmente tinham que baixar a cabeça. E ainda bem que está mudando, né? A gente pode dizer que não é a passos largos, mas está mudando. Tá? E assim, esse comportamento tóxico que você fala, isso é muito duro, porque você pensar que você vai botar na cabeça de um menino que ele não pode sofrer, que ele não pode chorar, que ele não pode se abrir, sabe? Isso é uma carga muito grande que você coloca na criança, sabe? Uma carga muito grande, muito triste, né? Porque ao mesmo tempo que você pensa que você está criando um varão, um menino forte, um menino, quer dizer, indestrutível, muito pelo contrário, você está criando uma pessoa extremamente frágil, que não pode manifestar seus sentimentos, que não pode chorar, que não pode compartilhar, que não pode ter um colo amigo, sabe? Isso aí é muito, muito errado, muito equivocado, na minha opinião. E Agora, quando como você quebrar cria uma isso? menina princesinha, ela vai sempre estar achando que precisa depender de alguém. Ela vai sempre estar em busca do Exatamente, príncipe encantado e nunca vai achar que consegue resolver as coisas sozinha, né? exatamente. Ela sempre vai se sentir mais frágil, menos capaz, sabe? Ela sempre, como você diz, né? Ela começa a depositar a felicidade dela em outra pessoa. E isso não é assim, né? Primeiro a gente tem que ser feliz com nós mesmos, com as coisas que nós gostamos, sabe? Uhum. Eu adoro cozinhar. Eu comecei a cozinhar muito antes de cozinhar ser modinha, né? Eu cozinhava com meus irmãos quando eu era pequeno, com os cachorros. E um hobby que eu, tipo, adorei, sempre gostei, sabe? Entendi. Ó, eu tô recebendo uma pergunta aqui. Então, Uhum. pedindo para você dizer como que um pai separado, né, ou igual o caso, né, com a mãe da Isadora, como que um pai separado pode ser mais participativo?
Ou seja, não se limitar ali às visitações somente 15 dias. O que ele pode fazer? O que você sugere para que ele seja mais participativo na vida do filho? Ele refletir sobre o que ele tem a aprender com o filho. É lógico, como eu te falei, né? Tem que ter a abertura de onde ele mora, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu sofri muito por causa que a mãe não me dava esse acesso. Eu tive que ir na justiça para ter esse acesso. Agora a gente sabe que existe muitos e muitos casos que o pai tem esse acesso, mas ele não quer usufruir desse acesso. Então, quando ele não se conscientizar de que ele está perdendo muito também, sabe? Tanto quanto a criança está perdendo, né? Ele fica difícil a coisa mudar. Porque é tão bom, é tão gostoso, sabe? Você ver uma criança sorrindo, você brincar com uma criança, você passear, você deitar para ver um filme, sabe? Jogar um dominó, desenhar, né? Eu vejo assim, meus filhos sempre me presentearam muito, né? Com desenhos, com beijos, carinhos, e a pessoa não usufrui disso. Né? Tem um colega nosso que uma vez a gente conversando, ele separou, né? Eu falei, cara, de que advogado? Ele falou, não quero a guarda compartilhada, não, ela que tá querendo. Eu falei, como não? Ele usou um termo que eu fiquei assim, tipo, chocado. Ele virou assim, cachorro que tem dois donos morre de fome. Eu falei, Nossa. né? Ele sabe, deve ser mesmo. Né? Então, Mas aí fica assim, no caso, por exemplo, o que você faz? Vamos tentar deixar mais descritivo aí. O que você faz para estar mais presente da Isadora? Eu sei que vocês têm a guarda compartilhada, mas o que você faz? Você busca ela na escola, almoça com ela, você combina um dia para Perfeito. dormirem juntos? O pai. Tô tentando achar aqui respostas para Beleza. mais objetivas. Primeira Pegar coisa, e levar o filho pro médico, combinar um dia da semana para jogar futebol, enfim. Primeira coisa é estabelecer uma rotina. Assim, quando eu digo rotina, não é aquela rotina, é certinho todo dia, não. Você tem que ter uns compromissos que são seu e dela, seu e da criança. Por exemplo, com a minha filha agora que eu tenho a guarda compartilhada, eu tenho meu compromisso, eu tenho minha natação, que nós fazemos juntos, a gente sempre já, no início do final de semana, nós dois adoramos ver filmes, a gente estabelece os filmes que nós vamos querer juntos, os lugares que nós vamos querer passear, e sobretudo, eu nunca prometo para ela aquilo que eu não posso cumprir. Né? Se você perguntar para a Isadora, papai tem quantas palavras? Ela fala, tem uma, sim, assim, não é não. Sabe? Porque tem outra coisa também, eu penso que a gente tem que ser amigos dos nossos filhos, mas eles têm que ter uma noção de hierarquia. Eu não tenho uma criança de 5, 6 anos, não tem capacidade para discutir comigo o que é certo e o que é errado. Ele tem que confiar em mim. Eu acho que isso transfere uma segurança muito grande para a criança. Ele saber que tem alguém que zela por ele. Não é um coleguinha que vai sentar com ele para tomar a decisão junto. Né? Aí o André tá até falando aqui, né, do PPS, né, que éramos nós três amigos que a gente chamava do Partido dos Pais Solteiros. Que a gente ia para teatrinhos, clube, Legal. a gente inventava horrores com essas crianças, né, que hoje já são jovens adultos. Né? Mas assim, o que eu digo é estabelecer uma rotina, ver uma coisa que os dois gostam em comum. Né? O Davi, nós jogávamos basquete quando ele era mais velho. Quando ele era mais novo, nós tínhamos a turminha do videogame. Sabe? Com a Isadora, eu tenho a natação, né? Eu tenho as maratonas de filmes com ela. Né? Nessa quarentena, nós estamos maratonando tudo. Né? Que é um prazer, apesar de eu já ter visto os filmes, né? Todinho já com o meu outro filho. Né? Eu já estou já vendo tudo de novo. E é muito gostoso, sabe? Pode tirar o som que você fala, tudo que precisa falar do filme, né? Tá quase assim. Você faz a dublagem. Sei lá, inúmeras vezes. Né? Mas é isso, estabelecer uma rotina e achar alguma coisa que os dois têm em comum, que gostam de fazer. Então, ó, gente, aí tá a resposta. Estabelecer rotina e descobrir algo que vocês gostam em comum, né? E eu incluiria mais aqui. Eu incluiria passar na escola, participar né? Como tá a vida do seu filho na escola. Isso não precisa de autorização de pai e mãe. Não. Assim, participar da vida escolar assim, é extremamente importante, né? Você conversar com a professora do seu filho, você sentar para fazer a tarefinha,
sabe? Isso aí é básico, Exatamente. bem E hoje, básico. com os meios digitais, a gente pode até acompanhar à distância, né? Pedir para cadastrar lá o Uhum. e-mail para receber o comunicado informativo, todas as coisas que a escola, né, fornece. Hoje ainda está muito mais fácil, né? Com certeza. Aí, Dani, vamos pular então para a próxima etapa. Quer dizer, para a próxima etapa, é quase próxima etapa. É, você é pai de três, né? Uhum. De três crianças com três mães distintas, né? Sim. Recentemente teve uma atriz, a Ana Paula Tabalipa, que se queixou nas redes sociais das críticas que ela recebe por ter quatro filhos de três pais diferentes. E isso não é novidade, né? Apesar dela ser uma atriz, a gente Uhum. vê essa discriminação em relação a mulheres que têm filhos com pais distintos, né? É bastante comum. E só que ao contrário de nós, eu não vejo os homens sofrendo esse tipo de discriminação. O que a gente mais vê é artista por aí com 500 meninos, né? E eu não vejo Uhum. ninguém os criticando por ter esses 500 filhos de 500 casamentos. E aí, como você é um pai real aqui presente, a gente consegue conversar, eu queria que você contasse pra gente a tua experiência, se você já sofreu algum tipo de discriminação, de crítica, de brincadeirinha, de piadinha, como a gente sofre por ter três filhos de relacionamentos distintos. Olha, sendo sincero, mínimas piadas com relação a isso, né? E ao contrário, que tem amigas minhas que têm filhos de mais um relacionamento, volta e meia eu já escutei comentários pejorativos de amigos próximos, né? Um tipo de piadinha que de vez em quando solta é que tipo assim, eu sou o Fábio Júnior, né? Porque tem, né, vai pro terceiro relação estável, vai pro terceiro filho, enfim, mas não passa disso, tá? E como eu te falei lá atrás, né, o fato de eu ter sido pai solteiro, de eu ter a guarda compartilhada da minha filha, e ser presente na vida da minha filha, para muitos isso é um selo de qualidade, quando não deveria ser, deveria ser o natural, né? Já uma mulher que vive nessa situação, que ela tem filhos de vários homens, de homens diferentes, né, muitas vezes ela é julgada quanto a isso, né? Como sendo, sei lá, enfim, se eu falar os nomes, né? Tá? Ela é muito julgada. E também no caso dela não criar os filhos, o pai criar os filhos, a residência ser na casa do pai, ela também é muito julgada, por não ter sido uma mãe adequada. Isso para mim é reflexo da nossa sociedade, que ainda é extremamente machista. Uhum. Extremamente machista. E são números. Você pega, assim, formandos nas universidades, você vai pegar que vai ser meio a meio, metade homem, metade mulher. Formandos de mestrado, vai pegar também, meio a meio. Então até um pouco mais de mulheres, que as mulheres ultimamente têm um êxito maior do que os homens no estudo. Mas na hora que você vê nos grandes cargos das grandes empresas, do serviço público, onde é que for, é 90% homem que está nos cargos de chefia. Por quê? Uhum. É por competência? Não, não é. Não é. Né? A É minha, a porque a minha mulher. esposa, Ah, desculpa. a minha esposa atualmente, ela exerce um cargo de chefia e eu tenho certeza que ela se cobra muito mais do que todos os outros homens que são laterais a ela, pelo fato de ela ser mulher. Uhum. Então você acha que, por exemplo, essa desigualdade de gênero, né, que ainda existe, talvez seja devido a exatamente a questão de que a criação dos filhos é muito mais cobrada para com as mães do que com os pais, né? A mãe Sim, tem que estar sempre muito mais presente, muito mais ativa do que os pais. sim, é verdade. Por Né? Por exemplo, em alguma exemplo, entrevista de emprego, eu sei que hoje você é estável, mas em alguma entrevista de emprego que você já participou, você já ouviu alguma pergunta no sentido não, de você tem com quem deixar? Você tem não, filhos? Se precisar viajar, você tem com quem deixar seus filhos? não, nunca nem perguntaram se eu tinha filho, nem nada. Né? Pressupõe-se que eu tô livre. Uhum, Né? E uhum, é assim, você vê, sim, acho que qualquer mãe que vai pegar a nota dos filhos na escola, ela vai ver que na maioria da fila ainda são mães que estão.
São mães sabe? ainda que acompanham a escola. Exatamente, né? Já tem mudado muito, muito. Eu fui professor, né, durante muitos anos, eu vi que boa parte dos pais participava ativamente da educação dos filhos, né? Mas ainda se vê uma quantidade de mães maiores que isso. Uhum. Gente, alguém tem alguma pergunta? Vamos ver, deixa eu olhar aqui se alguém me mandou alguma pergunta. Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, vamos aproveitar que temos o Dani aqui por mais 10 minutos. Senão a gente entra no outro tópico aqui. Bom, enquanto o pessoal vai elaborando as perguntas, Dani, conta pra gente como é que tá sendo nesse... Davi, não vou fazer essa pergunta não, Davi. Mas como é que tá sendo... Como é que está sendo nesse período de pandemia em relação à divisão aí, no caso, da Isadora, né? Porque o Davi já é homem feio, não precisa de mais nada, mas da Isadora, como é que está sendo? Perfeito. Quando começou a pandemia, né, que as aulas foram suspensas, né, no primeiro momento, a minha ex queria seguir como era o nosso acordo, né? Mas eu acabei forçando, né, conversando, para que a gente tivesse os tempos compartilhados. Tipo assim, como eu não tenho que buscar ela na escola, deixar ela na escola, que a gente seguisse o entendimento que eu acho correto da nossa decisão judicial. Em que, à medida que ela não está na escola, metade do tempo ela está comigo, metade do tempo ela está com a mãe. E desde o início está ficando dessa forma. Ela passa uma semana comigo, passa uma semana com a mãe. Óbvio que assim, a gente sempre faz alguns ajustes, tipo, teve o aniversário do bisavô do avô dela. Então, beleza, no meu dia meu, não, mas você pode pegar ela e levar ela lá, depois a gente compensa e tal. Então a gente está fazendo assim, até o momento, não sei como é que vai ser para frente, tá? Mas ela passa metade do tempo comigo, metade do tempo com a mãe. E isso eu acho que é muito bom para ela, que eu fico pensando, ela passar o tempo todo numa casa só, ou só aqui comigo, ou só com a mãe, sem trocar áreas, sem trocar experiências, fazendo sempre a mesma coisa todo dia. Ela já tendo tanta coisa que é cerceada, ela não pode ter contato com as coleguinhas, ela não pode ir pro patins dela, ela não pode ir para natação, não pode passear, não pode ir pro shopping, pro cinema, teatro. São coisas que ela adora. E ainda ter que ficar confinada em um local só. Então eu acho que está sendo muito saudável para ela ter essa, como é que pode dizer, essa divisão, né? Passar um tempo comigo e um tempo com a mãe. Não, eu acho que nem é ter essa divisão, né, Dani? Ela já estava acostumada. Eu entendo que ela continua seguindo a rotina dela, né? De estar com o pai e de estar com a mãe, né? A diferença agora é que não tem mais a escolinha, né? Mas tem tempo, agora é 50%, 50%. Antes não era, né? Meu contato com ela é tipo 30%. Sim, aumentou um pouquinho, mas o que eu tô querendo dizer assim, cessar de vez por todas, né? Ou a presença da mãe, ou a sua presença, seria ruim para ela de qualquer jeito, porque ela tá acostumada a estar com os dois, né? Mesmo nesse período de pandemia, eu entendo que para ela é essencial estar tanto com o pai quanto tanto com a mãe, né? E aí, Dani, eu vou te fazer uma pergunta que me fizeram aqui. Se você é um pai participativo nas tarefas domésticas e se você acha que é importante o pai dividir, né, as responsabilidades ali de casa para de fato não sobrecarregar as mães, né, haver essa divisão aí de tarefas. Sim. Eu sempre participei das tarefas domésticas desde que eu morava com meus pais, né? Depois, quando eu casei com a mãe da Isadora, né, eu era muito mais habilidoso do que ela em questões domésticas, né, de cozinhar, organizar a roupa para lavar, enfim. Então acabava que eu assumia a maior parte. E agora com a Lúcia, né, minha atual esposa, aí que é mais ainda, porque eu tenho uma jornada de trabalho que é menor do que a dela, então acaba que eu tenho que fazer muito mais coisa em casa do que ela, de lavar louça, organizar a compra, fazer compra, cozinhar, enfim. Um verdadeiro dono de casa. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, isso para mim é natural.
enfim, né, quem tem mais tempo faz uma coisa. Não tem distinção, sabe? Entendi. Eu Olha, já sou acostumado desde criança, digamos assim. é isso aí. Bom, Dani, a gente tá com uns minutinhos aí só para ainda que Uhum, ainda nos restam aqui da live. Antes de eu te dar a palavra final, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. isso. É o primeiro pai que eu entrevisto, mas eu espero ter a oportunidade de entrevistar outros pais. Como eu Se você disse, eu quiser, eu te passo escolhi. uma lista aí de bons pais para você entrevistar. Por favor, quero sim. Eu escolhi você, vou repetir mais uma vez, eu escolhi você porque eu te vejo como um exemplo de pai, por ser um pai participativo, um pai carinhoso, um pai afetuoso, um pai que lutou e luta para estar constantemente ali, presente com seus filhos. E assim, é o que eu vislumbro para todos os pais, sabe? Eu espero que todos os homens que estejam aqui nos assistindo que vejam você como um espelho. E eu não estou dizendo que você é perfeito. Uhum, Eu simplesmente estou dizendo que você é um pai real, um pai presente, um pai positivo, né? Você, de fato, trabalha a paternidade positiva, que vai além de prover os seus filhos. Você quer estar ali cuidando, quer estar ali participando, quer estar ali vivenciando de fato o que é criar e educar um outro ser humano, né? Então, olha, parabéns. Vou aproveitar para te obrigado. desejar feliz Dia dos Pais, porque você merece. Daqui uns dias serão 3, né? Parabéns para você, porque Sim. vai chegar mais um. E eu queria te dar a palavra aqui para você finalizar aqui a nossa conversa e deixar um recado para quem está nos assistindo, os papais, as mamães ou os futuros papais e mamães aí. Sim, bom, primeiro, obrigado pelas palavras de carinho e de admiração. Como eu te falei, isso para mim é uma coisa muito natural, não foi nada forçado, não foi nada planejado. Então, eu viver com meus filhos, criar meus filhos, estar com os meus filhos, para mim, acima de tudo, é um prazer, sim, indescritível, né? E o que eu deixo para os pais que ainda não compreenderam o tanto que é bom viver com os filhos, que eles permitam que os filhos estejam perto para ele ver o tanto que aqui que é magnético, o tanto que é irreversível quando você começa a viver perto dos seus filhos. Que dê essa oportunidade para que essa fusão ocorra, porque é uma coisa que é só vivendo para poder descrever, mas você tem que se permitir. Não adianta você achar que você vai pagar uma conta que você vai ser pai, porque é muito além disso, a meu ver. E É o agradeço a que eu todos aí. É o que eu digo, o pai não se limita somente, né, a dar o seu DNA e a pagar pensão, né? Paternidade Uhum. vai muito além disso. E é exatamente por isso que você está aqui no meu canal hoje! Obrigado, Adorei! prima. Meu amor, muito obrigado. Te chamo para Nada, que é outras isso. lives aqui, se Deus quiser. Um beijo para você, um beijo para Lúcia, um beijo pro feijãozinho que tá aí na sua barriga, não, na barriga da Lúcia, que ainda É. não fazemos aquele filme. Qual é o nome daquele filme que a gente assistia? Sei que Com o lá grávidos, Schwarzenegger, né? Eu sei qual que é. que ele Sei ficava qual que grávido. é. Mas é meu sonho isso um dia acontecer, porque eu tenho certeza que depois disso, rapaz, tudo vai mudar, vai ser bem melhor, vocês vão ser mais participativos. Não o seu caso, mas os outros. É, Um beijo, Um obrigada, viu? beijo. E até a próxima. Tchau, prima. Obrigadão. Tchau, Eu que tchau. agradeço a oportunidade. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.